Eu assisti a um vídeo recente do Marco Antônio Villa na Jovem Pan, parece que me do dia agora, 5 de fevereiro de 2019, em que ele desce o porrete no nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, por uma declaração que fez parte de uma longa entrevista do ministro à revista Veja, em que o ministro afirma que o brasileiro é canibal quando viaja, que rouba isso e aquilo, que pega coisas de hotel e é capaz até de roubar o assento salva-vida de um avião. E o Marco Antônio Villa fica chocado. Como é que ele pode dizer que todo brasileiro é ladrão? Como é que ele pode dizer que o brasileiro é um povo desonesto, etc. Ora, Marco Antônio Villa, dois problemas gravíssimos nessa sua afirmação, mais uma vez demonstrando que você é o Marco Antônio viu, e tem lugar demais na mídia para uma pessoa patética como você. Pô, escuta, você é incapaz de interpretar uma frase como essa? É óbvio que isso foi uma figura de linguagem. É óbvio que o ministro utilizou uma hipérbole para dizer do mau comportamento do brasileiro fora aqui do Brasil. E olha, eu já viajei muito na minha vida, conheço todos os continentes deste mundo, com exceção da África, né? Então de fato não são todos, mas eu conheço, morei fora do Brasil, viajo muito para fora do Brasil e sei como o brasileiro é visto fora daqui. E o brasileiro sim tem uma péssima reputação fora daqui, com exceção em algum ou outro país. Mas em geral o brasileiro tem fama sim de salafrário, de sacana, de passar para trás, de pegar as coisas. É normal, é só observar o comportamento de um brasileiro num hotel, numa conferência. Você vai perceber que é um comportamento diferente de um japonês, de um italiano, de um americano. É óbvio que o ministro está falando uma coisa verdadeira e ele não tem medo de dizer a verdade. Agora, a quem não se aplica aquela fala do ministro, é óbvio que isso não toca aquela pessoa, ela não vai se importar. Eu não me importei com aquela fala dele porque eu sei como é o comportamento do brasileiro. Agora, é um comportamento genérico? É um comportamento total da população, todo e qualquer brasileiro? É óbvio que não, mas é um comportamento mais ou menos padrão, sim, do brasileiro fora do Brasil. É só você conversar com italianos. Pô, eu morei na Itália, eu sei como é que o brasileiro é visto lá. As pessoas têm dificuldade em confiar no brasileiro. O americano também tem. Eles acham o brasileiro muito simpático, etc. Mas na hora de fazer negócio, na hora de deixar o brasileiro livre com alguma coisa lá que pode ser de alguma coisa de valor, as pessoas sim têm receio, porque o brasileiro, infelizmente, tem este tipo de comportamento, é uma constatação da realidade. E ele, como estrangeiro colombiano que é, naturalizado brasileiro, sabe muito bem disso. E aí vem a tua outra implicação com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, porque você ficou falando que ele não entende de educação. Cara, sinceramente, Marco Antônio Villa, você deveria acompanhar o meu canal aqui, ia fazer um bem danado pra você, Marco Antônio. Sério mesmo, ia fazer um bem danado. Olha, você ia parar de falar tanta besteira como você fala, que o Ricardo Vélez Rodrigues não entende nada de educação. Pô, se você assistisse ao meu canal, você iria ver vários livros que eu recomendo do professor Ricardo Vélez Rodrigues aqui no meu canal. Como, por exemplo, a sua obra que fala bastante sobre educação, além de outros artigos acadêmicos, etc. É A Grande Mentira, né, o Lula e o Patrimonialismo Petista no Brasil. E onde tem 2 capítulos específicos sobre educação aqui. Eu já expliquei isso no meu canal, onde ele analisa todo o desenvolvimento dos aspectos educacionais e culturais brasileiros desde Portugal até aqui, onde ele fala do Marquês de Pombal, da retirada dos colégios jesuítas aqui no Brasil, depois fala da educação brasileira no período do regime militar, no período de FHC e depois no período do lulopetismo. Mas você é incapaz de ler uma obra, incapaz de fazer uma pesquisa séria, incapaz de saber, por exemplo, que o Ricardo Vélez Rodrigues é um dos maiores especialistas no pensamento brasileiro, que é o que de fato importa nos filósofos brasileiros, na cultura latino-americana na qual o Brasil está inserido. Mas você é incapaz de fazer isso porque você está mais interessado em criticar um homem que foi indicado pelo professor Olavo de Carvalho do que de fato ser fiel à realidade. O Ricardo Vélez Rodrigues, que você diz que não entende nada de educação e sequer tem um programa de alfabetização, você, Marco Antônio Villa, você é outro cara de pau, que fica falando que as pessoas não fazem pesquisa, mas você sonega a verdade aos teus ouvintes da Jovem Pan. Você quer que eu vou provar isso agora? Você falou que ele não entende nada de alfabetização e poderia ter um programa de alfabetização? O ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que é colombiano, mas há 40 anos está no Brasil, há 40 anos, ou seja, ele é brasileiro sim, é naturalizado, vive no Brasil, morava, né, na cidade em que eu moro, conheço, ele conhece muito bem o Brasil e pior, ele tanto quer alfabetizar o Brasil, que você diz que ele não fala nada de alfabetização, que ele criou pela primeira vez na história brasileira uma Secretaria Nacional de Alfabetização. E o carro-chefe do MEC vai ser, como já foi dito por aí, a alfabetização.
Mas você é incapaz de falar isso, Marco Antônio Villa. Qual é o seu problema? Qual a sua implicância com o Ricardo Vélez Rodrigues? Será que você ficou chateado que você não foi convidado para ser o ministro da Educação ou ter uma secretaria especial lá? Ele colocou à frente da secretaria o homem que mais conhece de alfabetização, pré-alfabetização aqui no Brasil, que é o professor Carlos Nadalim, o qual você também não conhece o trabalho dele, e se for falar alguma coisa, vai falar só obviedades e platitudes que a mídia já repetiu e que você simplesmente vai sintetizar, colocar nesse teu jeitinho e tal, e não vai explicar nada, em vez de ser fiel à realidade. Se você quiser conhecer o Carlos Nadalim, acesse o meu canal aqui, tem vários vídeos em que eu falo do trabalho dele, mas você é incapaz de fazer uma pesquisa decente, Marco Antônio Villa. Você pode ter até uma obra considerável aí sobre história, mas quando é para se falar de fatos, agora do tempo corrente, você é de fato Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa, por favor, cala sua boca quando você não conhece do negócio e não fica fazendo pesquisas aí, falas vazias só para atacar as pessoas e não ser fiel à realidade, entendeu? O professor Ricardo Vélez Rodrigues conhece o Brasil, conhece muito mais de educação do que você, porque não só tem uma base histórica, mas tem todo um conhecimento filosófico do pensamento brasileiro e também europeu, e também já criou a Secretaria de Alfabetização, a qual será o carro-chefe do Ministério da Educação, mas você é vil demais para conseguir admitir isso. Entendeu, Marco Antônio Villa? E aqui você, seguidor do meu canal que está assistindo este vídeo, eu quero fazer um apelo importante para vocês. Eu só preciso dizer uma coisa antes. Os vídeos não estão cheio de edições aqui no meu canal, etc. Porque eu estou numa maratona de viagens imensa. Eu estou saindo para Campinas daqui a pouco e não tenho tido tempo de editar os meus vídeos. Porque sou eu que edito, sou eu que faço tudo aqui no meu canal, entendeu? Então, eu tenho feito os vídeos mais simples, mas não deixarei de publicá-los aqui no canal, tá ok? Fica o dado recado. Então não se esqueça de inscrever-se no canal, marcar o sininho, deixar o seu like, o comentário, o que você quiser aqui no nosso canal. E outra coisa importante que eu quero dizer aqui, que eu queria chegar. O Bolsonaro está numa situação de saúde que não é a melhor possível, também não é o pior quadro que nós podemos ter. Porém, a saúde dele ainda está frágil, ele está com, parece que tudo indica, com pneumonia, e nós temos de fazer um movimento de oração por ele. Você que é católico, reze o terço, faça um grupo de terço e reze, se puder, diariamente com ele, aliás, para ele, na intenção da saúde e do restabelecimento da saúde dele. E você que é protestante, por favor, reze também com o seu grupo de oração. Vamos fazer assim por 10 dias agora, a partir do dia 8 de fevereiro, que é hoje, um movimento de oração até o dia 18 de fevereiro para o restabelecimento da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos dele lá, porque nós o elegemos como presidente e o Mourão como vice. O lugar do Mourão é vice e não presidente. Então, vamos fazer esse movimento de oração. Eu já estou hoje iniciando esta campanha pessoal e você também faça a sua parte, tá ok? Um forte abraço e até amanhã.